Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Maurício. Queria estar deixando uma palavra para o seu coração neste dia. A palavra da qual se encontra em João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que vai falar do novo nascimento. Já quero pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam estar ouvindo esta mensagem. Tenha um bom dia e eu vou começar lendo aqui. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Até aqui. Então, Nicodemos era um membro do Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era um dos mestres em Israel. Então, ele teve a curiosidade, ele teve a vontade, a curiosidade de visitar Jesus. E ele foi de noite, talvez porque não queria levá-lo a público, né? Então ele foi esclarecer dúvidas pessoais da parte dele, da qual ele, atraído pelos sinais que Jesus fazia, esses sinais chamou a atenção dele e ele foi visitar Jesus e reconheceu ele como mestre, porque ninguém poderia fazer esses milagres senão enviado de Deus. Então, aqui ele foi ter com Jesus à noite e Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus disse a ele que importava ele nascer de novo. E aqui no versículo 4, ele não entendeu. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então ele não entendeu o que Jesus disse. E aqui no versículo 5, Jesus responde fala de novo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a gente tem que nascer da água. E nascer da água é o mesmo que nascer da palavra que é Jesus. Lá em João 1 vai dizer que Jesus é o verbo, ou seja, a palavra, o verbo de Deus, a palavra encarnada. Em Efésios 5:26 está escrito assim:
para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, Jesus é a água que produz vida naqueles que são purificados por Ele, ou seja, naqueles que creem. Nascer do Espírito para Deus. Nascer do Espírito, nascer para Deus. Então, ele está falando aqui que de nascer da água e do Espírito, nascer da palavra e nascer para Deus. Então, aqui no versículo 6, ele continua falando: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito. Então, aquele que é nascido da carne é nascido natural, é o ser humano. Quando a gente nasce da carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, esse passou pela experiência espiritual, da qual ele creu em Deus, da qual ele recebeu Jesus no seu coração, da qual ele se tornou filho de Deus. Ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então aqui ele teve essa experiência espiritual. Jesus está dizendo que importa-vos nascer de novo. Então, quando ele tem essa experiência espiritual, ele nasceu de novo. No caso aqui, Nicodemos, ele não tinha nascido de novo. Ele era mestre da lei, conhecedor da palavra e mestre em Israel, ensinava e não tinha nascido de novo. Era um homem religioso, conhecedor da palavra e não tinha nascido de novo. Então Jesus fala que importa-vos nascer de novo. Então, aqui no versículo 6, no 7, não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. Aí ele diz: o vento sopra onde quer que sua voz, onde ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde vai, porque ele não compreende as obras de Deus, as coisas de Deus. É Deus quem faz todas as coisas. Se o homem desconhece como se dá as coisas natural, que é aqui da terra, como vai conhecer e discernir as coisas espirituais que são celestiais? Então, ele não compreendeu, sendo mestre da lei, ele não compreendeu nem aquilo que Jesus estava dizendo que era terrestre. Imagine as coisas celestiais. Então aqui Jesus fala: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como que crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus está evangelizando Nicodemos, chamando ele para um novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Então, quando a gente recebe Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, então a gente passa por essa experiência espiritual, a gente passa a ser a habitação do Espírito Santo. Então aí tem um ato simbólico do batismo, da qual a gente ter o conhecimento da palavra, a gente foi lavado pela água, que é a palavra, que é Jesus. Então a gente é batizado com o Espírito Santo. Então a gente passa a caminhar, a trilhar uma nova vida, andar com Deus. A gente morre para o mundo e nasce para Deus. Esse é o novo nascimento, da qual Jesus está orientando Nicodemos. Então, aquele que não nasceu de novo, aquele que não teve uma experiência com Deus, agora mesmo, se você quiser, conversa com Deus, se ajoelha, conversa com Deus, entrega sua vida para Jesus.
aquele que já se entregou, que já nasceu, que já passou por esse novo nascimento, se reconcilia com Deus, se estiver afastado. Não importa se você está nos caminhos, está próximo, está longe, ore a Deus e Ele vai te responder. Que nem esse homem, ele era religioso e tudo. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja e não é convertido, não passou por esse novo nascimento. Vive numa presunção, achando que é salvo, mas não é. Então a gente tem que passar por esse novo nascimento. Importa-vos nascer de novo, igual Jesus disse para ele. Então fica com essa palavra, que nós possamos buscar compreender mais e ser lavado pela palavra, pela água e pelo Espírito de Deus, e trilhar essa nova vida e fazer parte e ser regenerado e fazer parte da família de Deus pela adoção. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Queria estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador, obrigado, Senhor, por essa palavra da qual nos fala que devemos nascer de novo, passar pelo novo nascimento, Senhor. E é através da palavra, através de Jesus, que passamos a fazer parte da sua família e passamos a andar em espírito e não na carne, que é o velho homem. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Abençoe nossos lares, nossas famílias. Abençoe, Senhor, esse dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.